Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PeixesCast, o podcast voltado para profissionais liberais e autônomos que querem transformar seu escritório, seu consultório em um negócio. E hoje eu recebo um convidado que representa exatamente aquilo que eu acredito que constrói uma empresa sólida: trabalho, coragem e principalmente execução. Antes de ser cirurgião dentista, ele trabalhou em fábrica de calçados, foi motoboy, atuou como técnico de enfermagem e enfrentou muitas dúvidas sobre o futuro. Em agosto de 2023, iniciou sua trajetória na odontologia e hoje está construindo a clínica Sage, uma clínica que cresce baseada em confiança, atendimento humano e excelência. Mas o que mais me chama a atenção dele não é a odontologia, tá? É a capacidade de transformar visão em ação. Seja muito bem-vindo ao PeixesCast, doutor Leonardo Rodrigues. Olá, obrigado. Eu fico muito grato pelo convite também, cara. Não esperava, mas Que é isso, fico cara. muito feliz. Eu que agradeço por tu estar aqui. E, cara, quero te dizer que eu te convidei por te conhecer cada vez mais, né? A gente tem se aproximado nos últimos tempos. E quando aqui na abertura eu fiz questão de falar da execução, porque o que o que tu escuta, o que tu estuda, muita gente escuta e muita gente estuda. Eu também, todo mundo, né? Nós temos acesso, todo mundo tem acesso à informação. A grande questão tá o que a gente faz com essa informação. Não adianta a gente ter a informação e não executar. E como eu estou acompanhando um pouco mais os teus bastidores, estou um pouco mais próximo do teu negócio, eu vejo em ti, cara, exatamente o que acontece na vida de uma pessoa quando a pessoa age. Tu é um cara que tu tem a informação, tu recebe a informação, tu vê, bah, esse cara falou isso, tu adequa a informação à tua realidade, fala assim, bah, isso aqui que eu ouvi, 20% faz sentido. Os outros 80% não faz. Tchau. Mas esses 20 aqui faz, então esses 20 eu vou trazer para dentro do meu negócio e vou fazer. Cara, é exatamente isso. Porque aí tu começa a construir o teu negócio com a tua cara, do teu jeito, usando aquilo que convém pro teu negócio, pro teu paciente principalmente, mas pro teu negócio construir. E quando eu vi isso e comecei a ver os resultados, e a gente conversou sobre os resultados, e tu começou a fazer esse movimento que hoje está cada vez, é um crescimento vertiginoso, né? Quando tu começou a ter isso, eu fiquei, caraca, velho, esse cara executa muito. E aí depois, quando eu pensei na tua história, eu pensei, pá, mas é claro que ele executa, olha o que ele fez na vida inteira. Cara, feita essa introdução, quero pedir para tu te apresentar, falar quem tu é, se tu é dentista, se tu não é, o que tu fez, enfim, vambora. Bom, meu nome é Leonardo Rodrigues, eu tenho 30 anos, me formei em odontologia e abri minha clínica também. E trabalhei durante um bom tempo. Quer que eu fale tudo agora? Vai fundo, Vamos lá. fica à vontade, velho, tem todo o tempo do mundo. Então, eu fui criado pela minha avó, meu avô e o meu tio. E meus pais se separaram ali quando eu tinha 2 anos. Então, foram eles quem me criaram. E uma família muito humilde. Então, durante um bom tempo ali, a minha avó me ensinou muito como que eu deveria seguir minha vida. Desde criança, ela queria muito, cara, que eu estudasse. E todos vieram de fábrica de calçado. Então, ali quando completei meus 10, 11 anos, eu me lembro que a minha tia, ela trazia um saco de serviço para casa, que tinha uns coros, um dia que passava ali um corinho entre o outro, e ganhava centavos por par. Então ali a gente fazia. Então, trabalhei um bom tempo ali no mês ali, cara, R$ 20 criança ali. Tá rico. Cara, nossa, eu ia comprar um monte de doce. Então, aos meus 13 anos ali, minha tia também, ela quem me levou para trabalhar em um ateliê de calçado. E ali eu fiquei, trabalhei, ganhava o meu dinheiro. Logo eu saí também, fiquei acho que uns 3 meses trabalhando ali. Então, depois eu fiquei na parte dos meus estudos e
E também ali durante um bom tempo ali, desde os 14 até os 16, ateliê. Calçado também. Uhum. Aos 16 anos, Sempre ali em Nova Hartz. sempre em Nova Hartz. Aham. Então ali aos 16 anos eu entrei na fábrica de calçado, como todo mundo da minha família. Uhum. E ali nós entramos, trabalhei até os 18, 19 anos ali, mais ou menos. E aí, cara, teve um dia que eu acordei e eu fiquei, não pode que o resto da minha vida vai ser acordar às 6 horas da manhã e eu tenho que passar 8 horas do meu dia num lugar onde eu não queria estar, que eu ficava todo dia pensando em sair às 5h18. Então, eu não queria que daqui 40, 50 anos fosse esse meu destino. Uhum. E eu não queria isso. Então, isso acho que foi um dos fatores assim que mais me motivou a sair dali, porque eu não me via ali. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Um dia eu abri assim, no mesmo dia eu abri assim o meu celular e vi 2 ex-colegas minhas se formando em técnico de enfermagem. Isso, eu não quero ficar o resto da minha vida na fábrica de calçado, vou me inscrever em técnico de enfermagem. E eu fui lá e me inscrevi no mesmo dia. Era o último dia da matrícula. Que massa, E cara. aí eu fui lá e me inscrevi. E a minha avó disse assim, vai lá que eu te ajudo, se tu precisar eu te ajudo. Era 300, 350 reais mensais ali. E ali eu iniciei a parte onde eu me achei o meu destino. Então, acabei gostando da enfermagem. E aí, minha ex-mulher, o tio dela tinha falecido. E aí, eles tinham ficado com a lancheria do tio dela, Tá. tá? E tu tava estudando técnico em E eu tava enfermagem. estudando técnico de enfermagem. Uhum. E aí eu trabalhava de garçom ali, manhã e tarde. E aí, à noite, assim, às vezes, eu fazia as entregas. Então, principalmente final de semana, Uhum. fazia as entregas. Depois que eu me formei, eu não consegui, no técnico de enfermagem, eu não conseguia trabalho de primeiro momento. Fiquei um ano e pouquinho sem trabalhar. Então, eu fiquei trabalhando de motoboy à noite. Uhum. E aí também chegou uma época ali que as coisas não estavam indo bem na lancheria. Eu fui trabalhar num frigorífico, que é o Zimmer. Uhum. Lá também trabalhei um tempo. Aí eu consegui meu emprego no técnico de enfermagem, no Hospital Bom Pastor. Ali eu fiquei trabalhando da no meio-dia ali até às 6, é o horário da tarde. Que ano isso, mais ou menos, não? 2018, 2017, 2018. Tá. A Glécia, Uhum. inclusive, foi minha professora, Uhum. Ela me disse. né? E, e ali eu me formei e consegui ter enfermagem. Trabalhei ali durante esse turno. Logo em seguida, eu tinha iniciado a parte da faculdade de engenharia civil. Uhum. Comecei fazendo engenharia civil, porque Cara, eu era bom em matemática. Eu tá. era excelente em matemática. Aham. Só que como eu fiquei muito tempo sem praticar Sim. a matemática, durante a faculdade eu vi o quão ruim eu era, sabe? Dizem que a Não, matemática de verdade é na engenharia, né? era Cara. péssimo, cara. E aí fiquei 2 anos na engenharia, 1 ano e meio ali na engenharia Foi bastante, cara. e insistindo, É, aham, aham. ah, Apanhando. apanhando. Resolvi trocar para biomedicina. Tá. Troquei para biomedicina e aí lá dentro ali eu tava 4 meses dentro da biomedicina. Comecei a gostar, já sabia a parte da saúde e foi um dia que eu mais me interessei. E ali dentro eu conheci um professor meu, que é o Cláudio, e ele quem a gente participou de um projeto lá dentro junto também, dentro da Universidade de Vale. E aí eu disse que eu estava indo para Ubra, porque na Ubra eu ia fazer odontologia lá. E só que, cara, eu não tinha condições de pagar, né? Ia fazer 2 cadeiras na Ubra. Sim, é Na uma engenharia, grana. na engenharia civil eu fazia 2 cadeiras também. Uhum. E, e aí eu fui lá, tava indo fazer minha matrícula, fazer a troca Uhum. de faculdade. E nisso aí o meu professor me mandou uma mensagem. Isso, Léo, tá abrindo odontologia aqui na Fivale. Vai ter uma prova e a universidade vai dar 30% de desconto ali pro pessoal que for bem na prova. E aí, naquele dia eu fui lá e disse, não, eu não vou lá fazer matrícula, vou fazer a prova.
fiz a prova, passei, ganhei esses 30% Opa, da bolsa. E durante a faculdade, eu fazia monitoria. Então, fazia 3, 4 monitoria boa. e isso me dava um desconto muito bom dentro da faculdade. Chegou uma época que eu tive que largar o técnico de enfermagem para ficar só na odontologia. E então ali meu pai, quem me ajudou bastante, minha avó me ajudou bastante. Meu tio levantava cedo para fazer comida para mim de manhã ali, para me dar um baita esforço, cara. Baita tio que Pô, eu que tenho, legal, cara. cara. Como é que é o nome dele? É o Paulo. Paulo. Ah, que legal, É, cara. Que meu legal. tio foi um paizão para mim. É. Ah, que Pai. demais, cara. E aí, ali dentro, eu participei de projetos também, dentro da Fivale, onde a gente fizemos ali um tava começando a parte de impressão 3D Uhum, e a Fivale, ela não tinha um estoque ali de dentes anatômicos para mostrar para os uhum. novos alunos ali como é que era Tava começando, né? isso, como é que era um dente dilacerado. Uhum. E aí a gente fazia todos os desenhos, passava por aprovação dos professores e eu e um colega meu imprimia junto com esse professor que me deu um Cara. incentivo. E aí a gente fez esse projeto. Aham. E lá dentro a gente ganhou premiação, né, em Nova Mundi. Então foi Ah, bem que bacana. massa, Foi bem cara. bacana. Que massa. Cara, e quando tu tava ali nessa situação de engenharia, daí biomedicina, que tu acabou mudando por causa da questão da matemática, o que que te levou para odonto? Por que que tu saiu da biomedicina? O, o que que te deu? Foi grana? Assim, vou sair da biomedicina e vou ir para odonto. Tu lembra, né? Não, Talvez nem lembre por quê, né? não, eu lembro Ah, sim. ah, Eu não me identifiquei na engenharia civil. Eu já tá. estava numa área da saúde, era uma área onde eu já tinha um conhecimento bem legal, era onde eu estava envolvido, um meio aonde que já era conhecido para mim. Uhum. Então eu entrei na biomedicina. E aí eu me identifiquei ali na biomedicina, só que ainda não era o que eu queria. Eu quero algo mais próximo do meu paciente. E o técnico de enfermagem, a enfermagem em si é algo que tu está em contato com o paciente toda hora. Então, Tu isso sempre foi gostou de gente, assim. sempre gostei, cara. Tu sabe que isso é uma coisa que eu penso muito, né? Pra gente ter sucesso, independente da profissão, tem que gostar de gente, né? Porque por mais tu que eu digo, as pessoas, né? Por mais que a gente tenha, sei lá, um canal no YouTube, são com pessoas que a gente vai conversar, então é com pessoas que a gente vai se relacionar e a gente tem que gostar de gente. Nós que somos da área da saúde, mais ainda, né? Então, por isso que eu te perguntei se tu sempre gostou. E daí a biomedicina tu te sentia distante do paciente. Distante. E tem algumas áreas da biomedicina ali que ela te leva a parte da estética, então tu Ah, tem é uma parte verdade. mais contato. Mas ainda assim não era o que eu queria em si, Uhum, uhum. né? E, cara, tu me contando isso, Leonardo, da tua trajetória, eu fico pensando, impossível me colocar no teu lugar, impossível, mas eu fico tentando fazer esse exercício de me colocar no teu lugar, e eu penso assim que quando eu escuto isso, inclusive, é impossível fazer uma faculdade, porque, por exemplo, tem pessoas que trabalham comigo, enfim, que trabalham lá na minha empresa, e que eu escuto isso às vezes, não, mas para mim é impossível fazer uma faculdade, não, mas eu não vou conseguir nunca fazer uma faculdade. E aí quando eu escuto de ti, a tua história, eu não sabia que tu tinha trabalhado como garçom, tu devia ter botado na apresentação, até Hum. esqueci não sabia, por isso que eu não botei. Mas, pô, aí eu escuto a tua história, né, fábrica de calçado, garçom, motoboy, curso de técnico antes de se tornar técnico, aí não consegue o emprego de técnico, aí depois consegue um hospital, aí tem que, pô, trabalhando como técnico, pagando uma faculdade, tu literalmente te virou e deu um jeito, né? Em algum momento tu achou que tu não ia conseguir fazer faculdade? Em toda a tua vida, assim, tu imaginava que um dia tu ia ter uma faculdade, porque hoje tu é o doutor Leonardo, entendeu? E tu enxergava isso, tu pensava, cara, um dia eu vou ser o Dr. Leonardo? Ou tu, cara, eu só vou. Cara, eu nunca me entreguei, cara. Eu não.
Eu nunca disse que eu não ia me formar em nada. Boa. Um dia eu ia me formar em alguma coisa. Não sabia no que naquele momento, Uhum. né? E, e o técnico de enfermagem ele entrou para mim como um braço para chegar onde eu quero. Isso foi. Tu- Então, E quando tu entrou no técnico, tu entrou pensando assim, cara, eu vou entrar pensando no assim, técnico porque eu vou ganhar um pouco melhor e aí eu consigo fazer uma faculdade, por exemplo. não só no ganhar melhor, mas também eu ia ter tempo para estudar. Porque o Ah, técnico claro. em enfermagem eu só precisava estar 6 horas lá. Aham. Então, quando eu pensei dessa forma, eu disse, não, desse jeito vai dar. Uhum. Me- Bah, que legal. Foi dessa maneira que eu levei 3 amigos meus pro técnico de enfermagem e muitos deles se identificaram. Tem 2 que estão trabalhando na área, o outro tá trabalhando na prefeitura, mas meus amigos na minha volta acabaram indo pro técnico de enfermagem também por causa de mim. Um tá fazendo medicina hoje na Argentina Uau. e meu irmão e minha irmã também. Nossa, cara. Bah, E me arrepiei. aí minha cunhada. Então, o meu irmão e minha cunhada se formaram agora. Então, Bah, e a minha outra irmã se formou em Tec Enfermagem e hoje está fazendo nutrição. bah, cara, que demais. Meu Deus do céu. Eu tinha certeza que eu tinha convidado o cara certo. Mas, não, sabe por quê? Sabe por quê? A gente, a gente, muitas vezes a gente transforma as pessoas na nossa volta, a gente nem se dá conta que a gente tá transformando, né? Porque se tu para e pensa, a história que tu acabou de me contar lá da tua infância, enfim, uma infância difícil, dura, sempre com uma família que te amava, te ama, mas quando tu desponta, quando tu faz uma coisa que ninguém nunca fez, as pessoas na tua volta começam a enxergar, cara, dá, olha que legal, dá. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez esse caminho. Pô, tu contou de um amigo que fez técnico porque tu fez e o cara tá fazendo medicina. A tua irmã nutricionista. Então, tu transformou a vida das pessoas na tua volta através da tua inconformidade, através da tua e uma coisa muito bacana também que eu gostaria de pontuar foi a tua avó insistir para tu estudar, né? Assim, tipo, como é importante o que a gente fala pra criança, né? E, cara, a respeito disso, eu vou. Pra mim é um assunto assim bem delicado, cara. É bem Tá. delicado mesmo. É aí que a Mas gente gosta. uma porque Pode falar, fica à nenhuma vontade. criança quer crescer sem um pai e uma mãe do lado, né? Uhum. Então, a minha avó foi algo essencial na minha vida, mas um pai, nada substitui um pai e uma mãe. Mas entre estar claro, em um ambiente que um pai e uma mãe estão em constantes brigas, então, né? Então a minha avó, ela foi muito importante e eu só tô aqui hoje, as coisas só estão como estão hoje por conta de tudo que aconteceu na minha vida, por conta das decisões tomadas. Então, qualquer coisa que fosse diferente, pode ter certeza que eu não estaria aqui. E então eu não julgo a separação do meu pai, da minha mãe por ter deixado com minha avó, não julgo. Então, Uhum. Uhum. foi muito importante sim e também a forma que eu reconheço isso. E sabe que a gente tava. Antes eu tava tendo um outro papo e a gente conversou exatamente por isso, sobre isso, né? Que tudo que a gente prevê, a gente faz um plano, a gente sempre faz um planejamento, mas eu brinco que o plano ele é feito para não ser cumprido, né? A gente nunca cumpre o plano. O plano é, cara, eu vou sair daqui para chegar lá e pretendo fazer esse caminho, mas durante o caminho tem pedras. E a gente precisa desviar ou passar por cima da pedra ou tirar a pedra do caminho. E só que como se tem um plano e se tem um plano para chegar em tal destino, a gente acaba chegando no destino que a gente se propôs. E tu falou no começo aqui, tu falou, cara, eu nunca desisti. Eu sempre, tu tinha bem claro no que o que tu queria e tu trouxe aqui um conceito, cara, um conceito de empreendedorismo, de empresariado, que é intencionalidade. Tu disse assim, eu entrei na técnico de enfermagem porque eu ganharia melhor, ou não era nem por isso, mas eu teria mais tempo para eu poder estudar e chegar em tal lugar. Pô, cara, o que tem de gente que muito antes de fazer o técnico diria assim, bah, mas daí eu vou ter que fazer um técnico de enfermagem.
Ah, eu não vou fazer um técnico de enfermagem. E aí vai ficar a vida inteira reclamando que, pá, não, mas daí eu teria que fazer um técnico. E quando se conta uma história que nem a tua, o pessoal que está nos vendo pode ter duas formas de encarar isso. Um, um determinado público vai pensar assim, demais, vai se inspirar, demais, olha o que o cara fez, o cara tava... As condições dele eram muito mais difíceis que as minhas, e olha lá onde o cara tá. E vai ter o público que vai dizer assim, ah, não, mas também ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, que é sempre a galera que quer desmerecer. E a gente nada mais vê aqui do que um ser humano, normal, igual a todos os outros, que trilhou um caminho para chegar onde pretende chegar, que eu acredito que seja mais para frente ainda do que tu já tá, né? Que tu ainda não chegou onde tu quer chegar, tenho certeza absoluta. Tu nunca me falou isso, mas eu sei que não. Sei que não é isso. Mas, apesar de já ser muita coisa, mas eu acho. Tu considera, assim, porque eu acho importante a gente falar isso. Primeiro, qual é o nome da tua avó? Almeri. Tem que falar, dona Almeri. Tu considera, assim, que teve alguma pessoa além dela, ou se foi só ela, que acreditou em ti quando tu não acreditava, ou tu nunca deixou de acreditar em ti? Eu nunca deixei de acreditar em mim. Mas eu também via no meu tio o esforço que ele fazia, por mais que não era em questão financeira, mas toda manhã ele levantava e Isso ele é fazia demais. café para mim. Isso é demais. Eu nunca pedi. Ele se levantava e fazia. Uhum. E, cara, o café da manhã era simplesão assim, Não, um evento. sabe? Não, demais. Só imagino, cara. Mas dava aquela energia pra seguir o dia, sabe? Então, então foi minha avó e o meu tio. Que E- legal. E isso que tu falou, né? A gente fala das formas de amor, né? Que tem pessoas que o jeito de expressar o amor são atos de ação e tal, outros são toque. Eu brinco muito que a Glécia, minha esposa, cara, são atos de serviço. Ela, pra dizer que ela me ama, ela faz um café da manhã. Entendeu? Ela não diz que me ama e não me abraça. Entendeu? E são pessoas assim. Sim. Então, pô, o cara levantar, um homem, que é mais difícil ainda, um homem levantar pra fazer um café da manhã pra um sobrinho, a primeira vez que eu escutei na minha vida. Então é uma coisa assim, é demais, é uma história, e é uma história que é plenamente passível de fazer um filme, sabe? Porque por causa de todas as questões que a gente tá te falando. Tu sabe que teve um momento na minha vida, que foi marcante pra mim, mas apesar de não ter como comparar a minha história, a tua, porque a minha foi muito mais fácil, o meu caminho foi muito mais limpo do que o caminho que tu trilhou até aqui. Mas teve um momento na minha vida que eu fiquei assim, caraca, velho, cheguei, que foi quando eu me formei. E pra mim foi, baléu, foi uma barbada me formar, entendeu? Eu me formei em Porto Alegre, apartamento pago pelo pai, fácil. A única coisa que eu tinha que fazer era estudar e ser bom no que eu fazia, na odontologia, tá? Então, o meu caminho foi muito mais limpo, tá? Só que eu, com esse caminho que eu acabei de dizer, que foi uma barbada, me senti assim, me formei, caraca, velho, agora sou dentista, vambora. Cara, tu lembra da sensação de se formar? Como é que foi na tua formatura, meu? Ah, tu deve ter. Bom, conta aí. Cara, a gente se programou assim o ano inteiro. Pô, imagina, Então, velho. Família toda. Cara, meu Deus, velho, que massa. a, Conta aí. a gente já foi comprando desde o início do ano a cerveja e foi Aham, tocando. aham. E aí, quando eu cheguei lá quando tava perto do dia da formatura, eu já começava a ficar, sabe, aquele friozão na barriga. Pô, E aí, tudo que eu mais queria era ter minha avó ali sentado, olhando pra mim, cara. ah, Então, isso aí pra mim e ela é- tava lá. tava. Porra, Eu queria, assim, aqui, pelo tô menos, arrepiado. assim, tudo que eu mais queria era que Deus me desse a oportunidade da minha avó chegar até aquele momento. E porque era tudo que ela queria ver. E, Meu Deus. e ela viu, cara. E ela viu. Cara,
E ela ainda tá viva. Tá. Cara, e ainda Tá tá firme. tá firme. Que idade ela tem? Ela tem 70. Olha, ela tá com 78. Mas vai mais uns 12, 13. Que nada, 22. Eu sei. Olha, Cara, mulher. tá, daí quando tu. Me conta mais isso aí. Porque eu tô com um filme na cabeça, tá? Ah. Tá rolando. Quando te chamaram, tu tava no palco, Nossa, eu fiz chamaram teu nome. Mas eu fiz uma gritaria, ó. Mas claro, Deus o livre, é fiasqueira. Eu digo, Ah, é fiasqueira, é pula, grita. a hora que. E tudo que. Eu tava procurando ela, tava procurando minha avó. E aí eu vi onde é que ele estava sentado. Mas acho que um dos momentos assim, mais legal, mais bacana foi quando eu decidi ir lá e fui dar um abraço nela. Então, pra mim, aquilo ali, ela, sabe? Então, eu falei E, pra ela, eu consegui. e ela é de se emocionar, assim, ela se A emociona avó, né? muito, ela tem umas que são durona, né? Aham. Pô, porque imagina, cara, tu foi morar com ela com que idade? Que idade tu tinha? Tinha 2, 3 Pô, anos. ela te criou total. Sim. E esse tipo de vitória, é isso que eu digo, né? São esses momentos. A gente passa tudo que a gente passa para um momento de 5 minutos. Só que esse momento de 5 minutos facilmente faria tudo de novo para viver esse momento de 5 minutos. Imagina o orgulho dela ver hoje tu não só. Primeiro ela te viu tu te tornando dentista, mas depois, cara, ela hoje, porque hoje assim. Hoje tu tem uma clínica muito legal que eu vou visitar e com certeza eu vou visitar. Vamos gravar um PX Visita lá. Tô te comunicando. Não sei se tu vai aceitar ou não, mas agora aqui não tem como não aceitar, né? Mas assim, hoje tu tem uma clínica, cara, com pacientes, pô, eu vi tu postando, agenda lotada e pessoas te procurando, vi tuas fotos com os pacientes lá, a galera gostando de ti, não tem como não gostar de ti. E a tua avó também tá vendo isso, né? Tá. Então deve ter ido lá ver a clínica do Léo. Sabe, cara, que tem muitas pessoas que estão dentro cara, ganhando salário mínimo, desmotivadas, que tem muito mais potencial do que eu, cara. Tem muita gente que tem sonhos muito maiores do que o meu, só que muitas das vezes a desmotivação, o medo, a insegurança impede a gente de fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo. Muita coisa. Então, quando eu decidi abrir a minha clínica, foi algo assim surreal do medo dominar, sabe? Te dominar. Me dominar. Então, quando eu tava trabalhando ali no. Eu me formei e eu fui largando currículo. Botava minha mochilinha nas costas, ia de moto e ia largando currículo. Aham. Todas as clínicas. Boa. Meu primeiro emprego foi ro- no fundo de uma rodoviária em Novo Hamburgo. Tá. E aí, eu lembro que fui lá fazer os atendimentos que tinha. Cara, tinha fio de sutura que foi utilizado e ele estava esterilizado, Esterilizando sabe? de novo. Putz. Olhava assim, tinha coisa vencida. E eu peguei aqueles R$ 200 assim na mão e eu mandei foto pra Jéssica. Pensei que meu primeiro salário. Duzentão. Vai ter muito mais. Aham. E só que aqui eu não fico. Assim, se eu ficar aqui, eu vou me acostumar com esse ambiente. E não é aqui que eu quero. Cara, tu sabe que o meu pai é dentista, aposentado. Hoje ele só curte os netos. E ele me dizia uma coisa, eu trabalhava no posto de saúde e no final do meu atendimento no posto de saúde, eu trabalhava no consultório particular, né? E ele me dizia assim, ó, se tu trabalhar mal no posto de saúde, a hora que tu chegar no consultório particular, tu vai continuar trabalhando mal. Não te ilude que tu vai ficar atendendo mal até às 5 da tarde e a partir das 5h15 tu vai começar a atender bem. Tu vai te acostumar a atender mal e vai continuar atendendo mal. Exatamente o que tu falou agora. Tu falou que se eu ficar nesse ambiente, eu vou me acostumar com isso aqui e vou me tornar um dentista deste nível. E tem uma coisa muito importante que tu falou, cara. Tu ganhou os teus R$ 200, olhou para os R$ 200, tirou uma foto e falou: olha aqui, tá aqui meus primeiros 200.
demais, só que aqui eu não fico. Por quê? Porque vai contra os princípios, contra os valores. Então, independente do que acontecer, eu sempre falo isso, né? Mantenha os princípios, mantenha os valores, mantenha aquilo que tu aprendeu e que tu sabe que é certo. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém faz o errado sem saber que é errado. Uma pessoa que usa um fio de sutura numa cirurgia, esteriliza para usar, limpa e esteriliza, vai saber se esteriliza mesmo, né? Limpa e reutiliza ele, essa pessoa sabe que é errado isso. Com certeza. Porque tem muita gente que tá nos ouvindo que não é dentista. E é só. Eu só tô falando que a pessoa sabe. Não, como assim? Meu Deus, usou o fio. Entende? Então, eu sempre digo que fazer o certo e fazer o errado é uma opção. Todo mundo tem uma opção, né? É verdade, cara. Tu tem conhecidos assim que acabaram indo pro lado errado da força? Não precisa citar nada, só fala assim. Lado Conhecidos errado, da infância que escolheram ir pro um mau caminho. mau caminho. Tenho, cara. Tem? Tenho, Imaginei. tenho. E eu imaginei porque, Até convivi um pouco assim, com essas pessoas, claro, no sentido quando nós era criança, isso. cada um seguiu o seu caminho. E tem pessoas que escolheram o caminho que, né, que é uma escolha, né? que é uma escolha. Entende? É isso que eu quis dizer. A infância, tu vai crescendo, chega num momento, tu tem as escolhas. Tu tem. Claro, muito influenciado pelo que a gente escuta em casa. Mas a escolha é a nossa, né? Então, eu perguntei isso agora porque me ocorreu. E aí, depois que tu trabalhou esse longo tempo aí lá atrás da rodoviária de Novo Hamburgo, tu saiu... Porque, cara, parece que a gente tá falando de 1932, né? E é 2023. Exatamente. E aí tu saiu, tu falou que não ia trabalhar lá por questões de princípios, enfim. Quando tu saiu de lá, o que tu fez? Porque daí tu arranjou um emprego e já perdeu também. Falei pra eu nem tinha o meu CRO ainda. Então, né, já tava encaminhado, mas eu não tinha o CRO. E aí saí de lá, peguei minha mochila, fui pra casa, no outro dia peguei minha mochila, a moto e fui largando, fui em todas as cidades, botava no Google Maps, onde é que tinha uma clínica, e eu ia caminhando até lá. Tu quer mais café? Pode trazer pra E eu ia caminhando até lá e ia largando o currículo. Uhum. Então, até que um dia me chamaram pra trabalhar na clínica, onde é que eu fiquei 1 ano e meio, quase. Então, ali eu aprendi muita coisa, cara. Peguei muita mão em cirurgia. Tu tá num ambiente, assim, onde é que tem um fluxo legal de paciente, tu pega muita mão. Prática, né? Prática. Eu acredito que eu sou bom em cirurgia. Sim. Hoje por conta dessa prática. Claro que eu quero ficar muito melhor. Eu quero estudar pra isso. Sim, a gente nunca atinge a excelência, né? Isso. Se a gente Sempre falar tem algo exato, perder, sempre tem. né? E eu acredito muito nisso, cara, que eu só não tô onde eu tô hoje porque tem algo que eu não sei e eu não apliquei. Perfeito. Então, Perfeito. Então, eu preciso aprender e aplicar e muitas das vezes ajustar o que eu aprendi e colocar em prática para chegar aonde eu quero, para ter o resultado que eu quero. Então, eu leio muita coisa diferente. Eu sigo muitas pessoas diferentes. Eu gosto muito de psicologia, não é porque minha mulher é psicóloga, vai se formar em psicologia agora, mas eu gosto muito de psicologia. Então, nós estávamos conversando aqui antes. Cara, tem muita coisa que eu vou pegando aos pouquinhos. Tá aprendendo, ouvindo. Dentro da clínica lá onde é que eu estava, eu peguei muita coisa lá de dentro, né? Eu já estava observando como é que as coisas funcionam. Aqui, quando eu entrei, eu estava observando por que eu estava sentado no cantinho, estava entendendo por quê. Mesmo sem ninguém ter me falado. Então, tem muita coisa que observando, que se tu achar que tu sabe de tudo, tu nunca vai pegar nada de ninguém. Perfeito. Nunca, né? Perfeito. Tu falou uma coisa interessante, né? Que é procurar referências, livros, qualquer coisa, referências, livro, podcast, pessoas fora da área. Fora, não só dentro da área da saúde. Porque a pessoa, quando tá de fora, ela dá uma opinião muito pura. É uma pessoa que, quando a gente pergunta uma opinião de um colega de profissão, claro que é uma opinião válida, sempre é. Vai vir uma opinião válida, mas vai vir viciada por um profissional da mesma área. Quando a gente pergunta
para uma pessoa de fora, a pessoa de fora vem e fala assim, cara, eu não entendo nada, só acho que essa chapa aí tá feia por causa disso, disso, disso. Pô, é muito interessante ouvir ah, de pessoas de fora também. Recentemente eu estava num evento com empresários de todas as áreas. E aí uma dinâmica foi muito interessante, que a dinâmica era reunir os empresários, e aí durante 7 minutos, eu, por exemplo, falava do meu negócio para os outros empresários. No meu grupo tinha cara da indústria, o cara aquece água, enfim, essas troças aí de indústria que eu não entendo. Tinha um advogado, tinha um cara um dono de uma rede de óticas, tinha dono de cafeteria, e eu falando de clínica odontológica. Eu, não, porque a minha clínica é isso, porque não sei o quê, porque a margem de lucro isso, isso, isso. Então, em 8 minutos eu apresentei para os caras e aí eu saía da sala. Sai da sala, fica 25 minutos fora da sala. E aí, nessa minha apresentação, eu usava uns 2, 3 minutos para apresentar o negócio rapidinho e já falava qual era a minha dor. Ó, meu problema é isso aqui, ó. Pá, eu preciso resolver isso, isso e isso. Tchau, sai. Os outros empresários ficavam olhando pro meu negócio. Cara, ele pode fazer isso. Mas por que ele não faz aquilo? Faz aqui, não, mas faz aqui, ó. Contrata aqui, faz não sei o que, tá. Depois desses 25 minutos, nisso eu tava lá fora. Nesses 25 minutos eu retorno e os caras estão com um plano de ação. Fala, ó, a gente não sabe se é certo ou não, porque ninguém tem clínica odontológica. Mas por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Por que tu não abre um canal de venda aqui? Pô, cara, genial! E aí isso fez a roda. Depois o da ótica foi embora, daí eu participei junto para ajudar ele. Cara, mas eu falei para ele, se eu fosse teu cliente, cara, o que me interessa é a qualidade do óculos, quanto tempo ele vai durar e quanto tempo tu vai me entregar. O resto, tudo aí que tu falando, não me interessa. Ele preocupado com a marca do não sei o que. Cara, eu não quero saber, velho. Me dá um negócio aí que vai durar. Então, isso de buscar fora da nossa área, cara, não perde isso nunca. Faz isso a tua vida inteira. Tu já faz, né? Tô ensinando, Que tô isso. chovendo molhado. Mas, cara, faz isso a tua vida inteira que tu nunca vai te manter parado. Tu nunca vai parar. Primeiro, porque tu não quer parar, mas segundo, porque a gente vai ouvindo outras ideias e vai indo, vai aflorando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Novo Hamburgo, aí essa outra clínica que tu ficou 1 ano e meio, que tu aprendeu muito. Eu tive uma história parecida, eu atendi numa clínica onde o dono da clínica se encantou, gostou muito de mim e colocou eu a atender do lado dele. E aí eu atendia do lado dele e a gente conversava muito. E ele falando ali para mim sobre captação de paciente, inadimplência, e eu dentista, né? E eu só pensando ali em atender, eu comecei a ouvir aquilo, cara, isso aqui é uma empresa, velho, isso aqui não é um consultório odontológico. Aquele cara me falando ali, eu ouvindo, cara, eu tenho que ter uma empresa, não tenho que ter um consultório. E aí eu comecei a desenvolver porque eu tava ouvindo isso. Uh, Como é que foi quando tu decidiu abrir tua clínica? Tu decidiu abrir e já abriu e já saiu do emprego? Como é que foi essa história? Ou tu continuou ali? Tu teve medo de sair do emprego pra abrir a tua clínica? Como é que foi? Conta essa história aí do emprego pra clínica. Eu falava pra minha mulher que eu queria abrir minha clínica, meu consultório. Então, eu tava ali dentro da clínica que eu tava atendendo ali, trabalhando já há 1 ano e pouco. E tinha algumas coisas que não estavam me satisfazendo. Então, tinha algumas coisas ali que para mim não tava legal. Então, queria reduzir o tempo de uma limpeza para 15 minutos. E, né? Se o paciente atrasasse, como é que ficaria? Aham. Aham. Na qualidade. Já estava apertado, meia hora já estava apertado ali, dependendo do paciente. E então tinha muitas coisas ali que não estavam legais. Vi muita coisa que não estava legal. E eu queria ter minha clínica, fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo, no meu trabalho, Bem feito. bem feito. E sem falar que o valor da minha diária que eu ganhava, olha, era muito baixo, Uhum. muito baixo. Uhum. Então, se eu fosse botar gasolina né, minha alimentação, tava tirando 120 no dia. Caraca. E aí,
Bah. Chegou um momento que eu conversando com a Jéssica, falei pra ela que eu ia abrir a minha clínica. E só que eu sou muito indecisa. É difícil de eu firmar a minha decisão, Tá. né? Tipo, tu Então, queria abrir tua clínica, mas mas não... medo, Aham, né? tá. Medo, insegurança. Eu já estava juntando dinheiro já faz um tempo. Meu pai também, ele vende carro, então a gente já tinha um dinheiro guardado. Ele disse: Léo, te empresto o dinheiro se precisar e aí a gente abre. Então já tinha um bom dinheiro guardado, de todo o dinheiro tentava ali guardar o máximo. E aí chegou um momento que, cara, não deu mais, não deu mais. E aí eu falei: vou abrir. Aí eu peguei e aluguei a sala, bem no dia que começou a enchente ali de 2024. 2024 foi. A enchente grande foi em 2024, né? Foi, né? É. Isso. No dia que começou a enchente, eu tinha alugado a sala. E Ah, aí foi. como é que pode, velho? É sempre assim. Aí, aí, aí a gente tava lá dentro, tava eu e ela dentro da sala ali olhando, e aquele vendaval vindo, o vendaval. Isso é aquele negócio. E o forro era de isopor, e tava voando todo o isopor assim pra cima. E aí eu disse: Meu Deus, agora eu já aluguei. Meu Deus Contrato de um do ano. céu, E cara. como que eu vou fazer isso aí? Eu vou ter que investir um dinheiro pra colocar gesso também. E aí tá, a gente foi montando, eu corri tudo atrás das coisas que estivessem boas e que não fossem novas, assim, então de coisas usadas de outros dentistas. Cara, eu Sim. achei cadeira, assim, excelente, em excelente estado, procurei. Nós fomos lá em Navegantes buscar ela, Uhum. então a gente foi montando, assim, da maneira que dava. E se um dia tu for lá visitar a clínica, tu vai ver, assim, tu vai achar que não tem nada de usado, porque eu Aham. corri tudo atrás das coisas assim que tivessem em bom estado, que não me desse problema também, Sim. mas eu corri muito atrás. E aí tá, a gente abriu a clínica ali, fizemos a inauguração e eu tava trabalhava lá na outra clínica e ao mesmo tempo ali na minha. Então eu trabalhava 4 dias lá e 2 na minha. Boa. E assim eu fiquei um bom tempo. Também trabalhei um tempo lá em Portão, lá na clínica lá, Uhum. e ali também eu me ajudava a segurar as pontas. E aí, chegou eu já estava já há um ano com a minha clínica ali, e um dia eu estava lendo um livro, e nesse livro ele contava a história ali que os guerreiros foram até os vikings foram até uma ilha, e lá naquela ilha eles só tinham, eles queimavam o navio quando chegava, desembarcava. Eu até fiz um vídeo uma vez Essa explicando isso. história é muito massa. Aham. Então só tinha duas Conta. saídas, era Conta. dois caminhos, né? Matar ou morrer. Vou morrer. Então, Igual mulher. e aí eu escrevi, eu tenho escrito num livro tudo isso que eu Uhum. fiz, né? E aí, nesse livro, eu disse, eu tenho que sair da outra clínica. Eu tenho que ficar só na minha, porque ou dá certo ou não dá. Não Uhum. tenho que ter para onde correr. Então, a partir daquele momento que eu sabia que eu não tinha para onde correr, que eu ia fazer o meu melhor dentro da minha clínica. Eu não tenho mais para onde ir. Meus boletos vão chegar no final do mês. Boa. E foi o mês que foi o melhor mês da minha vida na minha vida não, porque depois que eu te conheci ficou melhor ainda. Mas naquele momento, quando eu Sim. não tinha nenhuma mentoria, Sim. ah, foi o melhor mês que eu tive, porque Mas, eu me dediquei o máximo dentro da minha clínica, claro. né? Tu olhou. O crescimento está onde está o foco, cara. Pra onde a gente olha, cresce. Se tu olha pro bolo, o bolo cresce. E tu sabe que isso que tu mencionou, só pra falar para pro pessoal que não sabe, é a dos guerreiros vikings, né? Que eles chegaram pra lutar e chegaram de barco pra lutar e se eles deixassem o barco, quem tivesse medo tinha a possibilidade de voltar correndo pro barco pra fugir. E aí eles queimaram o barco. Isso aí. Aí eles queimaram o barco pra o exército inteiro ter que lutar e ou mata ou morre. E aí o que o Leonardo mencionou foi que quando ele saiu do emprego antigo, ele queimou o barco. Isso aí. Isso Não aí. tem voltar e já era. Ou tu vai ou tu vai. E aí tu foi, não tem. E isso envolve muita coragem. Só que tu entende que essa coragem
ela vem da tua história de vida. Porque as pessoas, a galera tem muito medo de dar o próximo passo. Só que se a gente pensar, o máximo que vai acontecer nessa tua situação, o máximo que ia acontecer era dar errado e tu tinha o teu diploma para tu arranjar emprego de novo e seguir trabalhando, que tu trabalhou a vida inteira desde os teus 11 anos. O que ia mudar? Cara, tu ia trabalhar de novo num negócio que não era teu e depois tu ia construir. Entende? Eu sempre digo assim, o pessoal, pode dar errado. Cara, o que é dar errado? O máximo que vai acontecer é tu voltar ao mesmo ponto, ou um pouquinho mais para trás, mas a gente só precisa ter saúde, né? Precisa que Deus nos dê saúde. E isso é muito, muito, muito frequente. Isso que tu falou, acredito que vai ter muita gente que vai se identificar, que é o medo de queimar o barco, o medo de ir para um próximo passo. Ah, ah, tu, quando tu decidiu queimar o barco, né? Tu teve apoio? Tive. A Jéssica, Legal. principalmente, Ela te apoiou. ela me apoia. Legal, legal, legal. Então, tanto para abrir a clínica também. Legal. Então, acho que não tem ninguém mais que me fortalece mentalmente do que a Jéssica. Que legal. E ela me dá uma força, assim, tanto para fazer vídeo, que é algo que eu tenho muita dificuldade. Tu vê, cara, teus vídeos são tribom, cara. Mas é sério. Tanto que quando eu te. Até pra ensinar vocês, ó. O, o, o Leonardo é nosso cliente na PX Educação. Eu abordei ele no Instagram, chamei ele. Aí, cara, tô gostando do teu material, não sei o que. Abordei ele. Então, o nome disso é prospecção ativa. Mas abordei justamente porque é meu ICP, porque eu sabia que ele. Eu não sabia de nada disso aqui que ele tá contando. Mas eu vi, cara, esse cara é bom, cara. Esse cara faz. Ele faz ali, ele não tem uma orientação de alguém que já trilhou o caminho e ele já faz o troço funcionar do jeito certo. E daí a gente conversou. Aí tu falou de uma indicadora, né? Eu tenho um indicador e tal, que é exatamente a mesma coisa que eu fiz. Eu falei, cara, esse cara aqui. Tem muitas pessoas assim, né? Existem assim, mas tu foi um cara que eu vi, cara, esse cara aqui é só. Se tu der um norte, se tu mostrar, meu, é por aqui que tu vai e por aqui, ó. Eu tenho certeza. Cara, tu só vai ir. Então, sempre que tu tiver alguém que. Tu vai chegar onde tu quiser. Porque a gente sempre chega onde a gente quer. A diferença de ter alguém nos ajudando é que a gente vai mais rápido. Só. Só. Eu sempre falo que numa tutoria, numa mentoria, não é uma coisa assim, tu não chegaria. Foi que tu disse que o teu melhor mês da história foi depois de me conhecer e tal. Tu chegaria nisso igual. A diferença foi que foi de fevereiro pra cá, tu, pum, chegou. Então foi mais rápido. Mas talvez demoraria 4, 5 anos. Talvez. Mas chegaria igual. E o apoio, eu pergunto do apoio, porque é muito importante, né? Eu digo sempre, tu já deve ter me ouvido falar, porque eu falo direto isso. A pessoa mais importante da nossa vida é a pessoa que a gente casa, né? E pô, se a gente tem alguém em casa falando assim, vai, grava o vídeo, grava o vídeo, grava o vídeo, ela te dá apoio na gravação e hoje tu te sente travado ainda pra gravar vídeo? Ou tu vai mais? Depende, cara. Tá. Depende da situação. Se Aham. eu tenho um roteiro a seguir, eu me sinto travado. Agora sim, agora. Eu achei que ia falar o contrário. Porque se eu tenho um roteiro, parece que eu tenho que seguir tudo daquela forma que tá o roteiro. Entendi. Agora, se eu vou fazer um stories, alguma coisa assim, e é o meu dia a dia, que nesse dia eu gravei ali fazendo algo. Uhum. Cara, que foi que eu tava fazendo? Ah, eu tava fazendo uma receita de mel ali com. Uhum. E, cara, eu vou conversando assim normal. Hoje de manhã, de tarde, antes de vir pra cá, eu tava falando a respeito de um sonho que eu tive que. Sim, sim, sim. Então, e a respeito desse sonho aí que eu tive foi antes de abrir a clínica. E o que que Qual foi acontece? o sonho? Conta aí. Cara, eu tava deitado eu tava dormindo. Tava eu e a Jéssica dormindo e meu sonho foi que eu tava num corredor, tinha um tapete vermelho e uma porta lá no fundo. E tinha vários quadros dos dois lados. E eu tava parado, não dei nenhum passo e era eu sabia que era pra mim andar pra frente. E todos os quadros vieram pulando. Tá. Quando chegou em mim, deu um estouro dentro do quarto que eu tava dormindo
E a Jéssica acordou gritando. E tava no escuro. E eu falei pra ela, tem um quadro em cima de mim. E aí tinha o quadro da formatura dela, que tinha caído da parede e tava em cima de mim. Cara, que loucura. É doido. E aí eu comecei a dar significado pro meu sonho. E o quadro significava que alguma coisa do passado que não estava legal. Muitas das vezes era uma desorganização da forma que eu tava enxergando a minha vida, ou os meus medos do passado. Uhum. Então, quando eu vejo pro quadro, eu represento isso. E o corredor representa uma transição que eu tenho que ter na minha vida, para mim andar para frente, né? É o que o corredor representa, fazer uma transição de um lugar para o outro. E eu não estava andando para frente. E antes de abrir a clínica era isso. Eu não estava fazendo essa transição porque eu precisava. Uhum. Então eu precisava dar o passo que eu precisava dar para chegar onde eu queria estar. Uhum. Uhum. Então, quando eu trouxe esse significado, não significa que seja exatamente isso, mas que para Sim. mim valeu, para mim foi verdadeiro aquilo, ainda mais com o quadro em cima de mim, Porra, né? meio realista. E aí, foi assim algo que me chamou muita atenção e eu comecei a prestar mais atenção nisso. Não é algo que toda vez que eu sonho eu fico dando Sim, um não, eu significado, te entendi. Eu né? te entendi, mas foi um sonho meio, No meio do meio real, cara. doido. Tu tá louco. E assim, é impressionante, né? No dia que tu decide sair, que tu decidiu que tu ia abrir tua clínica ali, que tu ia abrir teu consultório, pô, tu aluga a sala, dá enchente, acontece tudo aquilo ali dentro da tua sala. Tu pensou em desistir nessa hora aí? O que passou na tua cabeça, cara? Porque, porra. Eu não pensei em desistir porque eu já tinha dado o passo e ia dar pra frente. E eu Vambora. ia seguir em frente. Então, Boa. a enchente ali, ainda que ela começou assim bem naquele momento em questão de organização, Uhum, né? uhum. Então, não tinha nada montado ainda. Ali no lugar onde a sala tá localizada, não alagou nem nada. Então, porque eu vi muitos dentistas também perderem, muitos empresários perderem, né, suas coisas ali. E então eu não pensei em desistir, muito pelo contrário. Eu já estava decidido para onde eu tinha que ir e eu corri atrás e E foi. fui indo atrás das coisas ali que eu precisava, né? Então eu não vi a hora de começar a trabalhar. Uma vez eu ouvi de um professor meu, o Guilherme Arossi, que está lá nos Estados Unidos hoje dando aula, que ele decidiu abrir o consultório dele numa cidadezinha pequena. Então, lá naquela cidade pequena, lá ele montou uma cadeira que parecia um Frankenstein. Né? Uhum. Lembro dele contando isso aí. E ali chegava, não tinha nenhum paciente, mas aos pouquinhos veio outro, e veio outro, fazendo um bom atendimento. Atendendo bem, exatamente. Exatamente. E aí, quando eu abri meu consultório, eu já sabia que em algum momento ia aparecer alguém. E eu tinha que tratar aquela pessoa da melhor forma possível, Perfeito. né? E muito mais ainda, todas as pessoas possíveis tinham que saber que ali tinha um consultório odontológico. Como é que Perfeito. alguém vai na minha empresa sem saber que existe ela ali, Perfeito. né? Tem que comunicar. Então, a partir do momento que as pessoas sabem que existe um consultório odontológico ali, elas sabem aonde procurar, Perfeito. né? Perfeito, exatamente. E tem eu brinco que é um empreendedor fantasma. Tem aquele cara assim que ele quer crescer, ele quer que todo mundo saiba sobre ele, sobre a empresa dele, mas ele também não quer se expor. Cara, se tu não te expor, as pessoas não vão saber. Então, a gente tem muito na nossa área a vergonha do que os outros vão pensar. Então, eu digo que nada é mais exigente nesse mundo do que um dentista avaliando o trabalho de outro dentista. Sempre digo isso. Só que agora, o dentista avaliando o próprio trabalho, ele é bem mais calmo. E aí eu tava conversando com uma amiga médica, eu falei pra ela assim, tu tá com medo, com vergonha de te expor, de expor o teu trabalho, só que tu tá com medo por causa dos outros médicos, não é por causa dos pacientes. Tu tá com medo do julgamento
Tu tá com medo do julgamento dos outros médicos. E os outros médicos não estão nem aí pra ti. Falei pra ela. Eles não estão nem aí. O que eles querem é procurar defeito no teu negócio pra falar mal. Eles vão falar mal, tu trabalhando bem, tu trabalhando mal, ou tu não trabalhando. Eles vão falar mal. Então é o seguinte, liga pra essa galera e foca no teu paciente, tia. Agora tu falou, cara. Agora tu falou. Porque eu me via muito assim. E eu me vejo ainda um pouco assim, né? É natural, cara. Porque eu tô vendo que tem outros dentistas me olhando. Só que não é pra eles que eu tenho que me comunicar, né? Se meu público não é eles. Exatamente. Eles nunca vão ser teus pacientes, cara. É. Exatamente. Cara, e tem muito. Eu vejo que tem muitos ah, bons profissionais, professores de universidades que têm boas técnicas, que têm, né, Boa formação. boa formação e que perdem pacientes para profissionais que não são tão bons assim. E muitas das vezes não é nem porque ele cobra mais barato. Muitas das vezes cobra até mais caro, Exatamente. né? Então, o que é que isso me diz é que talvez o bom profissional ali de faculdade ou alguma coisa assim, eles aprendem a parte técnica e teórica, mas ia vender, né? Perfeito, perfeito. Então, Assim, eu digo sempre, né, que tecnicamente nós temos que ser bons, excelentes, justamente porque o paciente precisa de um atendimento de excelência bom, só que isso não basta. Ah, o que acontece muitas vezes com o professor universitário é isso. Ele vira tecnicamente muito bom, teoricamente muito bom, e em alguns casos, não são todos, né? A gente não pode generalizar, em alguns casos eles não são bons da arte humana, de, de conexão com os pacientes, de conexão com os próprios alunos, muitas vezes. Então, e por isso, eu falo muito isso, que pode ser até um pouco de ego, mas com uma forma de se defender, eles falam assim, não, mas eu não gosto de vender. Mas eu não gosto dessa coisa de ter uma clínica. Nada mais é do que o medo de se expor. Porque a partir do momento, tu entende, Léo, que o cara que tá, ele se protege atrás dos diplomas, tem aquele cara que se protege atrás dos diplomas. Ele se protege e é literalmente uma proteção, porque daqui tu não vai passar. Pra tu conseguir conversar comigo sobre o diploma, tu tem que morar 2 anos e meio nos Estados Unidos, 4 anos e meio na Alemanha, aí tu vai vir conversar comigo. Por quê? Porque se eu sair de trás dos diplomas e for conversar com uma pessoa que não tem os diplomas que eu tenho, eu posso perder, né? Entendeu? Eu posso. Os meus diplomas. Tá, então tá. Tira os diplomas. Porque, em primeiro lugar, na nossa área, todo mundo tem diploma. Na nossa área, a esmagadora maioria tem especialização, tem pós-graduação. Só aí já nivela bem por cima. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um monte de diploma para me proteger e ficar ali atrás, dizendo que eu não quero, que não é isso. Ou eu posso jogar os diploma pro lado e tu jogar os teus pro lado, e aí nós somos iguais, meu amigo. E aí não somos nós dois que vamos decidir quem é o melhor. É o paciente que vai decidir quem é melhor. E daí, quando é o paciente, entra na área do medo dessa galera, do medo desse perfil de profissional, que é aquilo, putz, não é o meu diploma que está dizendo que eu sou melhor, é o paciente. E é muito, isso que tu relatou é muito comum. O profissional que ele é bom tecnicamente, ele só não é o cara que tem 1000 pós-graduações. E ele esmaga o profissional de 1000 pós-graduações no mercado, esmaga. Cobra mais caro, tem mais paciente, e se tu perguntar para as pessoas, para os pacientes dizem, aquele lá é o melhor. Entende? Porque, mas é isso que a gente tem que entender, sabe? A nossa classe. A gente tem que entender que o centro da odontologia é o paciente, não é o dentista. É o paciente o centro. Então é o paciente que define quem é melhor. É o paciente que define quem é pior. Não é o dentista. Não é a universidade. Não é o artigo científico. Não é. Quem decide quem é melhor é o paciente. Porque tu vai fazer bem ou mal para o paciente. E vem cá, toda a odontologia inteira, a medicina inteira, tudo, toda a ciência, tudo é feita para quê? Para tratarmos melhor os nossos pacientes. Se toda a ciência é feita para tratarmos melhor os nossos pacientes, pô,
quem tratar o paciente melhor é o melhor profissional. É. E isso, cara, eu começo a me revoltar. Cara, e tu sabe que é nítido, assim, tu sair da universidade, tu sabe a parte operacional, a parte Isso aí. sabe tratar, né? Mas e aí tu olha a parte de venda, de primeiro momento tu acha que venda é só passar valor, né? Exatamente. Mas a venda, Pá, ela envolve a tua capacidade, talvez, entender o que o paciente ele está passando naquele momento, com certeza. né? Se tu conseguir entender ele, Com sentir a certeza. dor dele, Empatia, né? né? É conexão humana, né? E a empatia, exatamente. A venda é que o termo venda na saúde, pô, nós estamos em 2026 e o termo venda na saúde ainda é um tabu ai, eu até canso com isso, mas assim, é que a venda, ela é um meio, ela é uma ferramenta de fazer bem para as pessoas. Então, quando a gente vende aquilo que a gente sabe que é bom para a pessoa, é literalmente uma tentativa de ajudar. E claro que a venda envolve uma transação financeira e é da onde a gente tira o nosso sustento. Mas tu poderia ter continuado lá no consultório, lá de Novo Hamburgo, lá vendendo. E, Tu não fica lá, por quê? Porque não é só o ganho financeiro. Se não, fosse só o ganho financeiro, tu tava estaria lá passando a perna na galera, entendeu? Passando a perna, esterilizando o fio de sutura, né? reutilizando gás, entendeu? Então, tu não, tu saiu de lá porque não é só a transação financeira, porque a venda é fazer bem para as pessoas também. E não tem nada mais satisfatório que isso, cara. Tu fazer um Nada, bom trabalho, nada. fazer um bom trabalho sabendo que ah, ah, aquele dinheiro que tu recebeu por aquilo é gratificante, né? Isso. A pessoa te pagou com gosto, né? Pagou porque tu Exatamente. ajudou ela. Exatamente. Olha que Porque o que interessante. a gente vê, cara, é absurdo. É Terrível, né? absurdo. É absurdo. E infelizmente tem aumentado bastante, né? Justamente, e aí sabe que esse é um ponto interessante, né? Porque o meio acadêmico, ele é um meio espetacular, é um meio que nos forma, que nos ensina. E quando a gente entra nesse assunto da venda desenfreada, e aí começam os erros e a forçação de barra e a mentira para vender, aí o meio acadêmico tá certo, né? Os caras falam, pô, esses caras aí estão vendendo essas porcaria aí, estão É, fazendo mal para um monte de paciente. é verdade. E aí o erro do meio acadêmico é botar todo mundo no mesmo saco. É falar, não, quem ganha dinheiro tá fazendo errado. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Ganhar dinheiro e fazer o certo ou errado não tem nada a ver uma coisa. Tu pode ganhar dinheiro fazendo certo, tu pode ganhar dinheiro fazendo errado. E ganhar dinheiro do mesmo jeito. Entendeu? Porque os mesmos profissionais que formaram lá dentro da universidade um bom profissional, né? Tem aqueles alunos que também que não Perfeito. quiseram, talvez, fazer uma técnica boa, quiseram Exatamente. o atalho das coisas, Exatamente. Saíram da mesma universidade. saíram da mesma O cara que universidade. pratica boa odontologia e faz bem para os pacientes saiu da universidade do cara, mesma universidade que o cara que passa a perna na galera. É verdade. E faz as coisas erradas e não estuda, enfim. Eu acho interessante que a gente não tá seguindo o script, né? Que era o previsto. Mas dentro do script, olha que legal que eu tinha colocado aqui, ó. Tu fala uma coisa que eu concordo muito. Ser bom tecnicamente não basta. E a gente acabou entrando nesse assunto. E deixa eu te perguntar uma coisa. Que, cara, assim, ó, sinceramente, tu te formou em 2023. Eu me formei em 2010. Tá? Mas eu não sou tão mais velho assim que ele, tá? Mais ou menos. Cabelo branco meu entrega, né, cara? Ah, E aí, cara, eu enxerguei isso que tu falou, que ser bom tecnicamente não basta. Pô, tu enxergou isso em, sei lá, 1 ano e meio, 2. Eu sou formado há 16 anos. Eu demorei 10 anos pra enxergar isso. Tu enxergou em 1 ano e meio, 2. Cara, como é que tu percebeu isso? Quando tu percebeu assim, cara, eu ser só bom tecnicamente não adianta, vou ter que saber alguma outra coisa diferente. Aconteceu alguma coisa? Como é que foi que tu percebeu? cara, dentro da universidade, eu estudando odontologia, eu tava sempre querendo aprender alguma coisa nova.
Tá, boa. Então, eu aprendi a editar vídeo, fiz curso de edição de vídeo. Que Não que eu massa. seja bom nisso, mas Não, mas tu já não é um analfabeto funcional, né? É isso aí. então, ah, fiz um curso de comunicação, porque eu sabia que eu era péssimo em comunicação, não sou muito bom ainda. Ah, fiz curso de tráfego pago, Olha aí, né? ó. Porque lá dentro da universidade eu criei uma marca de camisa. O nome da marca era Gambete, Que né? massa! Lendo um livro do Mário Cortella. Tá. Então, nós demos o nome da camiseta da marca lendo o livro. Então, eu convidei 2 amigos meus também e vendi a camiseta lá dentro da universidade para professores meus. Que massa, Então, para velho. colegas meus também. Aham. Então, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para mim ganhar dinheiro, porque, cara, a minha dificuldade lá dentro já não tava muito, Sim. né? Não. E aí, eu tava sempre fazendo alguma coisa. Então, a minha visão de para olhar para o meu negócio era sempre de o que que eu tenho que melhorar, né? O que que tá faltando aqui dentro? Eu fiz teatro dentro da minha lá da minha clínica, percorrendo todo o que o paciente percorria, para saber se o lugar que ele estava sentado era confortável, né? Para saber se a luz estava agradável, para sentir o cheiro que ele estava sentindo, né? Uhum, uhum, Tomar o café que ele toma. Então eu me colocava no lugar do paciente. uhum. Então Que legal, cara. Nossa. a minha visão é me colocando no lugar do paciente. Que legal, cara. E aí tu percebeu que ser tecnicamente bom não bastava, porque, pra eu entender, porque pra pagar as contas precisa de dinheiro. Cara, exatamente, porque eu te fazia muita avaliação ali, eu fazia um bom trabalho, mas pacientes eu via que eu não tinha muito assinatura de contrato, Uhum, né? uhum, uhum. Então, eu fiz todo esse teatro para entender aonde eu estava errando. Entendi. E não era no atendimento ali na frente. Então, aonde é que estava sendo? Estava sendo na minha comunicação, Na venda. na venda em si. Uhum, uhum, Talvez eu não estava fazendo com que o paciente entendesse o meu plano de tratamento que eu tinha proposto para ele. uhum, E muitas das vezes o plano de tratamento que eu tinha proposto não era o que o paciente queria. Então ele não queria, Hoje eu fechei uma venda, o paciente ele foi lá faltando só os 2 dentes. Eu fiz a avaliação toda dele e passei todo o orçamento completo. uhum. E aí eu vi a objeção dele. Aquele momento eu vi assim de uma forma que ele Uhum. foi ali para resolver aqueles dentes Só aquilo ali. faltantes. E tu falou um monte E de eu coisa. falei um monte de coisa. Isso. E aí ele Tá. disse: Não, eu vou ver, eu vou pensar. Daí eu falei bem assim: Tá, vamos fazer assim. Eu vou tirar esses outros É aqui. isso aí. E aí Perfeito. vamos ver como é que ficam os valores. Daí ele disse: Ah, agora ficou legal. Vamos Isso, fechar assim então. isso aí. Fechei a O- venda. cara, o que que tu fez, tá? Tu aplicou técnicas de venda. Tu fez a apresentação do, do tratamento total para mostrar. Aí tu mostrou autoridade, tu mostrou que tu te interessa pela saúde geral dele e tu ancorou o preço lá em cima, sem mentir. E aqui é uma coisa que eu falo muito. Vender na saúde não é mentir na saúde. Vender na saúde é vender na saúde. Não é mentir, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Passei todo o orçamento, tudo que ele precisava. E ele precisava de Ele verdade. precisava. Isso, tu não tava mentindo e nem inventando. Eu bato muito nessa tecla, sabe, Léo? Então, tipo, cara, tu apresentou a verdade. Ó, tu precisa fazer tudo isso aqui. Custa X. O cara assustou, mas como técnica de venda, tu ancorou lá em cima. A partir do momento que tu fez um downsell, que é o nome do que tu fez um downsell. Tu não mudou o planejamento. Tu só tirou as partes que ele não tinha o objetivo de resolver agora e deixou só a queixa principal dele. Exatamente. O preço baixou drasticamente, porque tu tinha ancorado lá em cima, então o preço baixou drasticamente. Tu satisfez o desejo dele e aí ele comprou de ti. Exatamente. Vou resolver o que ele foi buscar. Exato. Tu mentiu? Não, Não. mentira. E tu vai fazer algum tratamento que ele não precisa? Não.
E ele me perguntou, essas restaurações eu posso fazer depois? Não é que a gente pode fazer depois. Vamos fazer isso aqui Falou a primeiro. verdade. Vamos fazer isso aqui primeiro. Aí depois que a gente resolver tudo isso, A gente né? senta de novo, discute e faz o upsell, que chama. Ou o cross-sell, que é a segunda venda. Mas isso que o pessoal que é contra a venda na saúde pensa assim, bah, mas o paciente veio buscar. Eu acho muito engraçado, tá? Porque para mim isso é uma demagogia, tá? Para mim é uma demagogia isso. Que é assim, o paciente buscou tal coisa. O doutor ofereceu muito mais coisa. Ah, que absurdo! Ofereceu um monte, tá querendo empurrar a venda. O profissional que fala isso é o mesmo profissional que fala assim: os pacientes só buscam quando tem problema e só querem fazer ao invés de fazer tudo que precisa. Tá, mas vem cá, meu amigo. Escolhe que lado tu quer ficar. Tu quer ficar ao lado de fazer só um procedimentozinho ou tu quer ficar ao lado de reabilitar? Se tu perguntar dentro da universidade, os caras vão dizer, não, tem que reabilitar todo. Só que é o mesmo cara que fala assim, como é que o Leonardo apresentou toda a reabilitação? Não muda nada. Tu tá fazendo o planejamento que tu fez pro teu paciente nesse caso, é o planejamento que tu aprendeu na faculdade, que você tem que fazer um planejamento completo para restabelecer toda a saúde do cara. Isso não quer dizer que o cara é obrigado a fazer e nem que se ele não fizer ele vai morrer. Não, não é. Mas, pô, tu tá sendo um profissional completo. E aí tu vai fazendo, tu vai tirando por exemplo, dentro do orçamento tá um clareamento, o cara não quer fazer agora, ele vai morrer se não fizer? Não, não vai. E aí tu falou a verdade, cara, essas restaurações tu não precisa fazer agora. Isso aí tu vai tirando e tu faz o downsell. Cara, e tu identificar a tua realidade, né? Não, isso, Importantíssimo. importantíssimo. As pessoas da minha cidade, cara, elas ganham salário mínimo, Uhum. né? A Nova Hartz é uma cidade voltada a fábricas de calçado. A grande maioria das pessoas ganham salário mínimo. Elas não têm essa condição de reabilitar a boca toda, né? Muitas das vezes, vão para resolver um dente de cada vez, e aí muitas das vezes, dar um pagamento à vista é raro, É raro, né? não, mas é raro, é Então, raro. Até porque não tem condições, né? A galera não é assim, né? A vida não é tão fácil, né? a gente ganhando, vou falar que Aham. eu ganhando um salário que quando eu trabalhava nas outras clínicas eu tirava muito mais para mim do que eu tiro hoje, Sim, né? sim. Como eu Não, disse, eu tô normal. Agora tu tá, tô deixando para a clínica, mas tá ficando gordo. mas em- é, mas que mesmo assim o salário lá que eu ganhava era um salário assim que era difícil pagar as contas, né? Mas eu estava estudando também. Aham. Agora imagina quem ganha um salário mínimo. Tem que pagar Pô, aluguel, tá. né? Tem que comprar as coisas dentro de casa. É complicado. É outra história. E aí a gente tem que se adequar à realidade e eu digo que é jogar o tratamento dentro do bolso do paciente. Não é mentir o tratamento. Não é mentir, não é inventar. É só conseguir possibilitar com que aquele paciente faça o que cabe dentro do bolso dele e que vai ser certo. O procedimento vai ser certo, vai fazer bem para o paciente. Eu não vejo motivo para a gente não fazer isso. Léo, a gente está caminhando para o fim. Passa rápido, né? Não deu tempo de falar uns 70% que eu queria. Mas foi muito bom, cara. Assim, eu tinha certeza que ia ser bom, tá? Quando tu me falou ali numa das nossas reuniões, que tu falou ali, pô, quando eu comecei lá em fevereiro, tinha X em caixa da empresa, hoje tem mais de 15 vezes, né, o valor que tinha pouquíssimos meses atrás. E quando tu me falou isso, eu já sabia da tua história, parte dela, tu já tinha comentado comigo e tal. E eu via que tu é um executor. Então eu via, pô, que tu trouxe a Gabi para as reuniões e deu, pô, o cara que já tá trazendo uma pessoa da equipe, esse cara tá engajado, a coisa tá acontecendo, eu te acompanho nas redes sociais, cara, as coisas tá acontecendo. E aí quando tu me fala da parte financeira que tu me falou, eu falei, pô, olha o resultado aparecendo, cara. Esse cara com esse resultado, com essa história, não tem como não dar uma conversa boa, entende? E é a primeira de muitas conversas que a gente ainda vai ter. A gente
vai fazer o episódio 2 ainda. E conforme vai evoluindo, eu vou fazer um PX Visita lá na tua clínica. Mas, cara, quero te agradecer muito pelo teu tempo, por tu ter desprendido esse turno para vir aí. Fez umas vendas na clínica antes de vir, é isso aí, é assim que a vida, que a vida anda. E, cara, parabéns mesmo, do fundo do coração. Para mim foi emocionante ouvir tua história. Acredito que o pessoal que ficou com a gente ouvindo a tua história vai ficar muito satisfeito com isso. E eu quero te pedir para tu dar um recado final aí pra galera, pro pessoal que tá nos ouvindo, nos ouviu até agora. Eu acredito que, como eu já tinha dito, cara, que tem muitas pessoas que deixam de dar o passo mais importante da vida por medo ou ansiedade, insegurança. Então, a partir do momento que a gente tem certeza do que quer, eu acho que esse passo é importante, deixar o medo, a insegurança e seguir o sonho que cada um quer. Porque, como eu disse, tem muita gente com potencial muito maior do que o meu, tem muita gente que vai chegar muito longe e muitas vezes o que impede é isso aí. Tu sabe, muito bom, muito bom. Tu sabe que isso aí que tu falou, né? A gente sabe que tem muita gente melhor que a gente, né? Sabe, E, cara? pô, tem muita gente melhor que a gente. E às vezes não desenvolve, não cresce, não vai pra frente, justamente cara, por medo, por ansiedade, por insegurança. Muitas vezes essas pessoas estão ouvindo pessoas que não querem o bem delas, então, Exatamente. sabe? Então, aí são direcionadas a não tomar a atitude justamente por causa da maldade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente escuta, né? Quem a gente segue, quem a gente tem próximo da gente, né? Cara, tu Pode. comentando isso aí, tu sabe que eu tinha amigos que cara, fazia alguma coisa diferente, eles iam lá e davam risada, fazia um vídeo, dava risada. E aí tu fica nesse meio aí de Claro. insegurança, vão dar risada de mim. Uhum. Então acho que a minha insegurança e medo veio muito de opiniões de outras pessoas que eu dava muito mais ouvido do que para aquilo que eu acreditava né? E tu tinha certeza que tu queria chegar. Exato. Isso, cara, é disso que eu tô dizendo, entendeu? Então e é invariável, acontece com todo mundo. Todo mundo, Todo- quando a gente começa a dar a cara a tapa, as pessoas. É muito louco. Tu vai ver, tá acontecendo na tua vida e vai acontecer cada vez mais. A galera vai rir, depois que ri, a galera fica quieta, depois que fica quieta, a galera critica, e depois que critica, te pede emprego. É sempre igual. Cara, aconteceu comigo na clínica. Está acontecendo comigo na PX Educação, no podcast, que agora está crescendo. Galera lá do começo tá vindo. Teve gente que eu convidei que não veio, que fala assim: nós temos que marcar lá a entrevista. Ué, meu amigo. Então, não muda. Não muda. É sempre a mesma história. É sempre a história de eu vou ver primeiro rir, depois fica quieto, É, depois fala mal, depois pede emprego. É exatamente. E daí lá no final diz que sempre apoiou e sempre é, conheceu. Lá na clínica, eu vou encerrar, mas lá na clínica tem, quando eu tava começando, pô, cara, às vezes eu tava com os meus amigos assim de futebol. Eu não jogo mais futebol. Para o bem do futebol mundial, eu não jogo mais futebol. Mas, pô, eu tava na roda de amigo e eu botava aparelho, cara. Eu fazia ortodontia, eu botava aparelho. E meus amigos, os caras sem aparelho, daqui a pouquinho, pum, aparecia de aparelho. Eu olhava assim, cara, o cara botou aparelho, não foi comigo, cara. Minha cidade, eu tô começando, o cara sabe que eu tô começando. O cara é meu amigo de infância. O cara apareceu de aparelho e não botou comigo. Aí daqui a pouco, pum, dente branco. Meu Deus, velho, os caras fazendo claramente não fazem comigo. Porcelana. Aconteceu de todas, tá? Porcelana, dente branco, tudo. Parente, tio, tia. Aí o que aconteceu? Explodi, cresci. Agora são tudo meus amigos, meus pacientes. E eu falo isso, Bernardo, tu é louco de falar isso. Eu falo isso aqui, falo isso no Instagram e falo isso pra eles. Fala, agora tu vem porque a clínica tá desse tamanho. Porque...
Eu cresci assim e vou me manter assim. Eu não preciso, a gente não precisa de bajulação. A gente precisa trabalhar bem e tratar bem os nossos clientes, ponto. Então hoje é engraçado, cara, porque chega lá na recepção da clínica, fala assim, não, eu sou amigo do Bernardo desde que ele nasceu. Quando eu precisava, não vinha, entendeu? Eu vou encerrar esse assunto antes que eu comece a desabafar aqui, mas isso vai acontecer direto. Gente, brigadão. Léo, tuas redes sociais, teus arrobas, fala aí. W Léo Rodrigues. E a clínica, Clínica Sage. Clínica Sage, SAGE. É isso, né? Aí, perfeito. Beleza? Brigadão, Léo. Valeu, gente. Esse foi mais um PeixesCast, mais um episódio. O podcast para profissionais liberais e profissionais autônomos que querem transformar seu escritório, seu consultório em clínica e empresa. Valeu, galera. Até a próxima.